Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos neste recomeço, onde vimos com um bom ânimo, se espera, porque somos aqui acolhidos fraternalmente no mundo espiritual, que já sentia a nossa falta também. Nós somos pessoas que damos muito trabalho a eles, mas eles gostam de trabalho, e então nós estamos aqui exatamente para isso, para podermos ser beneficiados com a sua envolvência espiritual, com a sua luz. O tema, antes de passar isso, no próximo domingo nós vamos ter aqui o Francisco Assis. Veio cá fazer uma palestra, sendo o tema mediunidade, e depois é das manifestações físicas à inteligência artificial. Este é o tema que ele vai trazer no próximo domingo para nós. E o tema que eu escolhi para este domingo, ele está em João, no capítulo 16, versículos 32 e 33. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas há muita matéria acerca disso, matéria espírita relativamente a isso. E então diz-nos assim, em João 16, 32 e 33, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a proposta de Jesus aos apóstolos, nas vésperas de ser conduzido à cidade de Jerusalém para ser martirizado e morto. E então ele deixa-lhes este ânimo, deixa-lhes esta mensagem de bom ânimo, mas também avisando de que no mundo vós tereis aflições. Mas só com o ânimo é que se consegue vencer o mundo. E então agora a proposta é isto. O que é que nós entendemos por aflição? O que é que para nós significa aflição? E nós podemos dizer que, no conceito comum, assim mais generalizado, podemos dizer que a aflição pode significar um estado de profunda tristeza, uma mágoa, um desgosto, um estado de ansiedade, um estado depressivo. Tudo isto gera aflições. Ou seja, nós podemos caracterizar a aflição embutida em todos estes tipos de sensações, de sentimentos, para além de outros. Mas será isto o verdadeiro, o real sentido da aflição? Será que a aflição terá só este papel de nos provocar profunda tristeza, provocar estados de desânimo, de angústia, de decepção? Será este o propósito da aflição? Com certeza que não. Porque, além da aflição, tem um outro papel muito mais à frente, muito mais preponderante do que propriamente nos deixar neste estado de sentimentos ou de sensações. Tem a ver com uma oportunidade que esta aflição nos traz de nós nos resgatarmos perante as leis de Deus. Esta é uma forma que nós temos de alerta e, ao mesmo tempo, perceber de que isso será uma forma de nós irmos diminuindo a carga que nós criamos perante o desequilíbrio à lei. No entanto, é fundamental o seguinte: isto só terá este efeito se nós conseguirmos verdadeiramente compreender o verdadeiro significado da aflição. Interiorizar exatamente qual é a verdadeira razão. E isso vai nos proporcionar o quê? Sim, a aflição está cá, mas nós vamos encará-la como uma lição preciosa no rumo que nós queremos levar para a nossa vida. Porque reparemos, cada criatura, cada um de nós que aqui está,
passa pelas aflições que lhe são próprias. Exemplo: 2 irmãos perdem o pai ou a mãe. Os dois não reagem de igual forma. Um pode se desesperar por completo e o outro reagir de uma forma mais serena, mais pacífica. O que é que está aqui implícito? É que cada um necessita de levar o impacto da aflição de acordo com a sua necessidade. E então a aflição tem este papel preponderante, alertar-nos para que nós possamos assim seguir em frente. Então assim, a aflição, qual é o papel dela? Ela tem o processo de nos estimular a nós agirmos. A aflição chega e nós não podemos estagnar, não podemos ficar com esse processo se nós realmente agirmos. Ou seja, ele serve para cada um de nós como um mecanismo de defesa a quê? Aos nossos desvarios. Aquilo que é o nosso comportamento desalinhado perante a lei. E este desalinho, o que é que nos vai provocar? Vai nos entravar o nosso crescimento espiritual. Porém, a aflição, apesar de ela pairar e por todo o planeta, por toda a humanidade, a aflição não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é o amor. E quanto mais nós nos dedicarmos ao amor, menor será o efeito da aflição. Então nós temos que realmente, o objetivo da vida é o amor, servir o próximo, servir-nos aos outros, doar-nos aos outros. Essencialmente na família. E nós estamos disponíveis para os outros. E aí, neste processo do amor, a dor faz parte integrante desse processo, mas nós vamos conjugando com o nosso caminhar, com a nossa forma de agir, nós vamos atenuando, de certa forma, a dor. Porque reparemos, se nós formos ao livro do Céu e Inferno, no capítulo 4, Código Penal da Vida Futura, diz-nos o seguinte, Kardec escreveu o seguinte: o bem e o mal são voluntários e facultativos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nenhum de nós está fatalmente destinado a praticar só o mal, nem só o bem. Até porque nesta condição nós não temos essa condição. E não fatalmente, porque seja qual for o nosso estado evolutivo, nós temos sempre a liberdade de praticar o mal. Agora nós podemos dizer, mas eu não quero praticá-lo. Isso é outra coisa. O que estou a dizer é que nenhum de nós é obrigado, nem para um lado, fatalmente obrigado nem para um lado, nem para o outro. Ora, então isto quer dizer que todos nós podemos ou praticar o mal, ou praticar o bem, ou praticar as duas. De tal forma que Paulo de Tarso, São Paulo, diz-nos o seguinte, numa carta que escreveu a Romanos, no capítulo 7, 19 e 21. Porque não faço o bem que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Diz-nos Paulo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que mora em mim. Isto quer dizer, perante a lei, acho então esta lei em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porquê? Porque nós, no processo evolutivo, na nossa trajetória espiritual, nós fomos acumulando uma série de coisas que fizemos de errado. E nós hoje vamos tendo consciência de que é errado. Então, mas nós queremos fazer o bem. E o bem que eu quero fazer, o mal não me permite que eu faça, porque o mal ainda está enraizado em nós. Olha que engraçado. Isto é bom para quê? Porque muitas das vezes
nós sentimos-nos extremamente culpados e muitas das vezes nós não nos perdoamos por algo de errado que nós fazemos. Eu não queria fazer isto, mas eu faço. E muitas das vezes nós nos sentenciamos a nós mesmos. Calma, meus amigos. Porque o bem que eu quero fazer, o mal muitas das vezes nos impede, o mal que está em nós. Então nós temos que ir paulatinamente construindo esse bem. Nós temos que ir paulatinamente praticando o bem que nós queremos fazer, mas que o mal, de certa forma, nos vai impedindo, até que nós vamos conseguindo dissipar o mal que está enraizado em nós. Este é o processo. E quanto melhor nós fizermos, menores serão as aflições que nós vamos acumulando. Porque muitas das aflições pelas quais nós passamos não são de agora. São para um dia que nós fizermos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Como espíritos, como seres internos que somos. Então as aflições são o quê? São o fruto das nossas imperfeições. São as consequências das nossas escolhas voluntárias, mas escolhas equivocadas. Ora, como nós escolhemos pela nossa própria vontade, essas escolhas trazem consequências. E as consequências das escolhas equivocadas é o quê? A aflição. Isto ajuda-nos a perceber porque é que nós passamos pela aflição. Porque não é nenhum castigo de Deus, mas são única e exclusivamente escolhas nossas que as fizemos voluntariamente. Porque reparemos aqui o seguinte, este detalhe. Deus nunca interfere nas nossas escolhas. Mas Deus interfere nas consequências das nossas escolhas, através das suas leis. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que quisermos, até blasfemar contra Deus. Mas isso traz consequências. Então nós temos que avaliar aquilo que nós passamos e que muitas das vezes nós assumimos como causa, é sempre uma consequência, é sempre um efeito. E por força destas escolhas, quando chega-nos a dor esta que muitas das vezes degenera em sofrimento. E aqui é que bate o ponto. Porque Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições. O problema é quando as aflições, nós, por nossa própria iniciativa, as fazemos degenerar em sofrimento. Então, mas dor e sofrimento não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O sofrimento é o padecimento de uma dor. A dor é inevitável, o sofrimento é evitável. É o padecimento de uma dor, seja ela física, moral, emocional ou psicológica. É nós resistirmos à dor e ela degenera em sofrimento. Seja ela a nível emocional, seja ela a nível físico. Então porquê? Porque o sofrimento, não é dor, o sofrimento está intrinsecamente relacionado, interligado ao nosso processo evolutivo como espíritos eternos que somos. Enquanto em nós prevalecer, em nós espíritos, prevalecer a nossa natureza animal em detrimento da espiritual, o sofrimento está cá. Quando a nossa natureza espiritual prevalecer sobre a animal, a dor pode vir, mas nunca degenera em sofrimento. A dor é um alerta para nós agirmos, mas quando
se transforma em sofrimento, aquilo que sentimos então é o quê? É porque nós estamos a resistir à dor. Nós temos que nos vigiar. No entanto, dor é dor. Mesmo que seja só dor. E a gente passo já a explicar o que é isso. E o que é que nós podemos fazer para amenizar a dor? E não deixar que se vire ou que degenere em sofrimento. É importante, meus amigos, muito importante, a capacidade da resignação. Nós sabemos ser resignados. É condição mais importante, primordial, para que nós possamos trabalhar a dor. Porquê? Porque devemos perceber que na resignação nós estamos a aceitar a dor. E atenção, resignar não é desistir, não é deitar a toalha ao chão. É completamente diferente. Resignar significa não segurar a causa da dor. Significa nós vermos a dor, mas, ok, o que é que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo. O primeiro exemplo, claro que é assim um bocadinho fora de contexto, não, mas ninguém faz isso, mas só para percebermos a ideia. Se qualquer um de nós estiver na cozinha a cozinhar, e nas placas de vitrocerâmicas, há umas que esquentam e ficam quentes na mesma. Se nós metermos a mão em cima da placa, qual é a nossa reação? Tira a mão. Tira a mão porque doeu. E então nós fazemos o curativo e está tudo bem. Mas agora imaginemos que alguém, por qualquer razão, põe a mão e deixa lá estar a mão. Está a lutar contra a dor. O primeiro sinal foi a dor. Agora está a lutar contra a dor. Geme, mas não tira a mão. Está a degenerar aqui em sofrimento. O que é que vai causar aquilo? Destruição dos tecidos musculares, inutilidade da mão. Porquê? Porque ele insistiu em manter lá a mão. Insistiu em... A dor não foi um sinal suficiente para ele. Só quando degenerou em sofrimento é que ele tirou a mão, mas já foi tarde demais. Vamos agora para uma questão moral. Um jovem, na euforia, vai do carro, tem um acidente, fica tetraplégico. Não aceita a sua condição. Eu, como 19, 20 anos, eu agora estou na flor da idade e agora estou aqui amarrado a uma cadeira de rodas e revolta-se contra a vida e tudo mais, mas o que é que ele está a fazer? Está a resistir à dor. Aquela dor emocional da perda da mobilidade. Ok, perdeu. Agora tenho que me adaptar. Mas não, muitas vezes não se adaptam. Não aceitam a sua condição. Muitas das vezes sabendo que foram culpados, foram os causadores daquela situação. Mas não aceitam. Porquê? Porque são jovens. Jovens ou de qualquer. Depende da condição. Não aceitam. Não são resignados. E depois acabam por desistir. Às vezes formas terapêuticas de poderem recuperar alguma mobilidade, mas eles desistem da vida. Degeneram em sofrimento. Pessoas que perdem os seus entes queridos e nunca mais conseguem terminar o luto. O resto da vida estão agarrados, amarrados à pessoa que partiu. Não conseguem perceber de que a vida é assim mesmo. Uns vão, outros vêm. A dor, sim. Quem é que não sente a dor da perda? Quem é que não sente? Agora, aquilo virar sofrimento, o que é que vai causar? Depressão, estado nervoso alterado, doenças físicas. Porquê?
À semelhança do outro que não deu a mão da chapa, ele não deixa de pensar no assunto. Então nós temos que perceber que a dor, ela faz parte do nosso processo evolutivo. E aquilo que nós temos que fazer é exatamente resignar-nos, sabermos resignar, porque a resignação é um consentimento do coração. Ok, pronto, estou nesta condição, cometi esta asneira, pronto, agora arque com as consequências. É nós intimamente aceitarmos a situação. E quando nós dizemos que uma pessoa é resignada, o que é que estamos a dizer? Que ela aceita tudo aquilo que não pode alterar, que não está no controle dela. Isto é ser resignado. Não quer dizer que não lute para minimizar os efeitos dessa situação em que se encontra. Claro que deve lutar, mas aceita a luta de uma forma resignada. Dentro daquilo que está no controle do indivíduo, ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Mas há coisas que estão fora do nosso controle. Isso está fora do nosso controle. Porque é que nós estamos aqui a esbravejar, estamos aqui a espernear? Para quê? O que é que nós ganhamos com isso? Nós temos que tomar consciência que ao longo da nossa existência, seja ela de 5 anos, seja ela de 50, seja ela de 100, a vida traz-nos muitas situações das quais nós não temos controle. Há uma citação que até diz assim: a nossa vida, de todas as coisas que nos acontecem, 10% nós não temos controle. Os outros 90% depende, tem a ver com a forma como nós reagimos aos 10% que não controlamos. E é verdade. Muitas das vezes, naquelas situações que nós não temos controle, que são 10% de tudo o que nos acontece, os outros 90% é a forma como nós reagimos a isso. Reagindo bem ou reagindo mal. E quando nós reagimos mal, o que é que vai acontecer? É um amontoar de consequências más. Então nós temos que tomar esta consciência, meus amigos. Enquanto cada um dos que estão presentes, enquanto a Bíblia está a trazer tudo favoravelmente, pelo menos aparentemente, nós temos que tomar consciência em qualquer momento, algo inesperado e incontrolável para nós pode acontecer. Estamos preparados para isso? No mundo tereis aflições, disse Jesus aos apóstolos. No mundo tereis aflições. Onde é que nós estamos? No mundo. Então, quando estas coisas nos acontecem, nós só temos duas opções, só temos dois caminhos. Não há volta, meus amigos, não há volta. O primeiro caminho é entendermos porque é que viemos a este mundo. Depois, porque é que neste mundo tem estas características, estas condições de vida tão adversas. Este é o primeiro caminho. Porquê é que eu vim para aqui? Porquê é que este local é tão adverso? Cria-nos tantas dificuldades, tantos problemas. O segundo caminho é nós entrarmos em negação com nós mesmos e com a vida. É não aceitarmos as coisas. É nós revoltarmos permanentemente. É nós sermos pessoas revoltadas. Agora eu pergunto se esta é a opção. O que é que nós ganhamos com isso? O que é que nós ganhamos em andarmos revoltados com aquilo que nós não conseguimos controlar? Ora,
Então resta-nos a primeira possibilidade. Resta-nos tratar de compreender a razão da vida e a razão das aflições pelas quais nós passamos. Procurarmos questionar. E qual a doutrina que nos pode dar melhores explicações? Qual a filosofia que nos insere dentro das aflições para nós as percebermos? É por isso que eu, ao longo destes 30 anos que ando nesta casa, já passaram milhares de nomes a pedidos de ajuda, dos quais nós colocamos nos nossos trabalhos mediúnicos. Milhares. Eu nunca vi um papel, um bilhetinho, a dizer: Pai, dá-me forças para eu lutar contra as minhas adversidades. Dá-me lucidez, dá-me inspiração. É não. Tira-me esta doença, tira-me aquilo, ajuda-me a colar. E nunca ouvi, nunca li em nenhum dos papéis: dá-me inteligência, ou ajuda-me a que eu tenha lucidez para resolver o meu problema. Porque não foi Deus que nos colocou o problema em nós. Fomos nós que construímos a aflição. Eu nunca vi nenhum papel desses. Já ando aqui há 30 anos. E nós somos espíritas. Onde todos nós sabemos que há uma lei de causa e efeito. E que Deus é infinitamente justo e bom. Agora pergunto, meus irmãos, onde é que estaria a justiça de Deus em retirarmos uma aflição se fomos nós que a construímos? E porquê é que não temos que ser nós a tirá-la? Nós fomos pedir a Deus para colocar a aflição, para resolver, gerarmos o problema que causa a aflição. Não. Ora, isto é muito importante nós termos a noção, porque isto vai-nos ajudar o quê? Vai-nos ajudar a encarar a aflição como outra disponibilidade. Com todo o respeito, e nós temos que fazer isso, e entendam, muitas das vezes nós falamos as coisas e não maturamos aquilo que falamos. Ó Pai, obrigado pelas coisas boas que me dás e as menos boas. Desde quando Deus nos dá coisas menos boas? Quando é que Deus nos dá uma coisa menos boa? Entendem? Nós somos espíritas. Nós estamos na vanguarda. Então há conceitos, há frases, há ideias que já não fazem parte, ou não devem fazer parte, do nosso repertório espírita. Obrigado, Pai, por tudo o que me dás, o conforto e os desafios. Os desafios para nos testar, para espicaçar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o conforto para nós sabermos valorizar dentro da humildade. Exatamente assim. Que nós temos que trabalhar. Mas não é assim que funciona. Então a razão da vida, da nossa existência física, com a sua componente da dor, prende-se aqui ao facto de estarmos cá a cumprir pena. Nós estamos aqui no mundo Terra, que é um local de correção aos nossos desvarios. Nós estamos aqui a cumprir pena pelas nossas faltas, pelos nossos desalinhos à lei.
às leis universais. Então este planeta, ele é uma prisão. Para além de outras características, é um presídio. E como qualquer presídio, quem é que vai para os presídios? Santo Agostinho, Santo António, Madre Teresa de Calcutá. O que é que nós podemos ver aqui? Mas há gente tão boa que passa por cada provação. Vamos fazer aqui um exercício. Imaginem uma pessoa, um homem, ou uma mulher, não importa, que sempre se comportou eticamente, dignamente, ao longo da sua vida. Mas há um dia em que vai para uma festa, vai para uma farra qualquer e, de uma forma distraída, bebeu uns copos a mais, distraída ou não distraída, mas bebeu uns copos a mais, ficou um bocadinho orado e tal, e regressa para casa nesse estado. Já foi uma responsabilidade. Mas pronto. Na volta para casa tem um acidente e atropela uma pessoa. Deixa muito mal. Chega à polícia, excesso de álcool, acima do limite, e um atropelamento. Essa pessoa é julgada e é condenada a uns tantos dias ou uns tantos meses de prisão. Ela vai para onde? Para a prisão. Onde é que lá está? Quem é que lá está? Pessoas de toda a espécie. E ele é boa pessoa. Só cometeu aquela falha. Só cometeu aquela irresponsabilidade. Mas foi preso. Está num local onde estão lá muitos criminosos. Certo? Por aquela falha que ele cometeu. Nas vésperas dele ter cumprido a pena dele, de vir embora, há um motim dentro da cadeia. Tiros para aqui, tiros para lá, uma bala perdida, mata esse indivíduo. Há aqui alguma injustiça? Por parte de Deus? Ele estava num local propício a isso. Claro que ele não matou, ele não cometeu nenhum crime. Há crime no sentido de matar, de pistola e tudo mais. Mas teve a minha responsabilidade. Teve que ir para o mesmo local onde estão os criminosos. O que é que nós estamos aqui a fazer na Terra? Estamos num local onde há gente boa, mas também tem muito criminoso. Então, quando há qualquer alteração, às vezes vai tudo na roda. Há um tsunami e limpa de 100 mil pessoas de uma vez só. Porque nós estamos neste mundo. E tudo aquilo que são consequências deste mundo, os bons e os maus passam por isso. No mundo o mundo tem aflições. Eu venci o mundo. Porque mesmo nas aflições, Jesus soube se comportar. Estamos a entender, agora já dá para nós percebermos, não quero estar aqui a passar aulas de verdadeira, mas dá para perceber qual é a verdadeira razão das nossas aflições. Mas eu estou a passar por isto aqui e eu não me lembro de nada que eu tinha feito de errado. Pois não. Mas quem é que disse que foi feito nesta existência? É porque nós somos espíritos eternos. O corpo é perecível, o corpo vai e vem, vai e desaparece e desfaz, mas depois nós tomamos outro corpo. A responsabilidade é sempre de quem comanda os corpos e não o próprio corpo. Estamos a entender isto? Então a responsabilidade é sempre do ser pensante, do ser responsável. Até porque, repare, e agora independentemente de conceitos católicos, jeovás, não importa. Repare,
quando nós morremos, quando nós partimos para o mundo espiritual, independentemente de ser católico, ser o que for, quem é que nós estamos a orar por quem? É pelo corpo que está a desintegrar-se ou é para aqueles que são mais céticos, hipoteticamente, uma energia que passou para o mundo espiritual? É por essa energia, por esse espírito, por essa alma. Deus não me quiserem dar. Porque ali é que está a verdadeira responsabilidade. O corpo desfez. Ora, se é isso, e quando nós acreditamos na reencarnação, quando nós temos a certeza da reencarnação, o corpo não diz nada. O que diz é a alma que está naquele corpo. Então eu não me lembro do que fiz, mas eu fiz de certeza alguma coisa. E então eu só tenho que aceitar. Porque nenhum de nós escolhe seara alheia. Nenhum de nós escolhe seara alheia. Tudo aquilo que nós colhemos foi plantio no nosso quintal. Ponto final. Ora, isto dá-nos uma perspectiva completamente diferente da aceitação perante a aflição, perante a dor, para que ela não vire sofrimento. Não deixem, meus amigos, sejam aquilo que possam estar a passar, não deixem que degenere esse sofrimento. Segurem a dor, aplaquem essa dor e não deixem que ela vire sofrimento. Porque ao virar em sofrimento, ela tem um efeito tão nocivo que nos destrói até por dentro. Não deixem que isso aconteça. Então, quando nós compreendemos a aflição, que é uma oportunidade de resgate, nós passamos a aceitar os erros e assumimos as nossas responsabilidades. Abandonamos o papel de coitadinhos, de vítimas. A pior coisa que pode haver é nós sentirmos coitadinhos. Porque quando nós nos vitimizamos, isto tira-nos a capacidade de nós nos perdoarmos a nós mesmos. Nós estamos a dizer que não nos perdoamos. E quando nós não conseguimos perdoar-nos a nós mesmos, como é que nós conseguimos perdoar os outros? Só se perdoa a si mesmo e perdoa aos outros aqueles que cultivam a paz, a paciência e a resignação. E não adianta nós andarmos à procura destas coisas fora. Tudo isto, todos estes valores estão intrinsecamente ligados a nós. Estão dentro de nós. Agora nós precisamos de os procurar dentro de nós. Porque tudo está em nós. Desde a paz à intranquilidade. Desde o amor ao ódio. Desde a paciência à irritabilidade. Desde a saúde à doença. E deixem-me que vos diga uma coisa. Há pessoas muito doentes, saudáveis. E há pessoas saudáveis, profundamente doentes. Há pessoas que se passam a vida a queixar-se. Não fazem mais nada do que se queixar. Ai, porque isto aqui, por aqui, por aqui. E isso genera o quê? Sofrimento em vez de dor. Vocês com certeza conheceram, em 2022-23, no Egiptípolis do American Got Talent, foi lá uma jovem de 22 anos, cantar. E essa jovem, depois o Simon Cowell começou a perguntar, fazer umas perguntas, e então, cantar, mas sim, compus esta música. A música chama-se Está Tudo Bem, traduzindo em português.
E então, mas o que é azar? Que eu passei, tive um cancro, agora não posso precisar onde. E ele disse, e agora está tudo bem? Sim, tirando o cancro que tenho nos pulmões, no fígado, no pâncreas e tudo mais. Está tudo bem. Toda a gente ficou. Cantou, passado, acho que chegou a 4 meses, morreu. Mas ela transmitia uma energia àquela rapariga, com 22 anos, transmitia uma energia que depois, na segunda edição, eles fizeram, os júris fizeram uma homenagem a ela, passaram aquilo. Choraram. Não é pela pena dela, pela capacidade de resiliência daquela rapariga. Uma capacidade enorme. Cancro em tudo quanto era sítio. E às vezes nós temos uma unha encravada, temos uma dor de cabeça. E já precisamos ir para o hospital e tudo mais. Por isso, meus amigos, o sentido da vida depende como nós o encaramos. Depende muito da forma como nós o encaramos. Se nós apenas virmos o lado bom das pessoas, das coisas e dos factos, se nós tivermos esta perspectiva, vemos sempre o lado positivo das coisas, das situações. Ok, mas tem isto ao menos de bom, tem isto de bom, tem aquilo de bom. Nós conseguimos ter uma capacidade de tolerância, de aceitação, de uma forma incalculável, de uma capacidade até de perdoar. Agora, quando nós só vemos o lado negativo das pessoas, das coisas e dos factos, nós desenvolvemos em nós um espinheiro, um arame farpado que se enrola em nós, que nós podemos mexer seja para que lado for, estamos sempre picados. Nunca estamos bem. Nós até ficamos mal com o bem dos outros. Então, a proposta é esta, meus amigos. Procurar o lado bom das coisas, mesmo na aflição. Procuremos isso. Procuremos encontrar esse lado positivo. É uma felicidade, meus amigos, quando nós temos a capacidade, como Jesus, de confiar verdadeiramente em Deus. Quando nós dizemos assim, não, eu estou a passar por isto, mas Deus sabe o que está a fazer. Confie plenamente nele. Quando dizemos isso, estamos a confiar em nós mesmos. Dá-nos uma certeza, dá-nos uma convicção, dá-nos uma garantia inabalável. Quando nós conseguimos atingir esta condição, meus irmãos, para terminar, de confiar em Deus, verdadeiramente confiar em Deus, a resignação, a paciência e a humildade passará a ser o objetivo do Espírito, desta essência que está incorporada em nós, que vai despertar e vai na busca da própria consciência, não esta consciência objetiva, não, mas aquela consciência que está no nosso consciente mais profundo, que reside no nosso inconsciente. Essa consciência que nós temos que começar a fazê-la despertar. Porque é aí, meus irmãos, que nós vamos encontrar a consciência de Deus, a consciência cósmica, dentro da nossa própria consciência. E aí sim,